Olá, pessoal. Niara Rocha aqui. Bem-vindos ao canal Elite Investidor. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial. Eu convidei ele após eu começar a entender e conhecer o projeto, né, que ele é o fundador. E com certeza eu não podia deixar de trazer ele aqui. Estaremos disponibilizando essa live no canal Elite Investidor, como também no canal da MRP Mob Oficial. Então, eu convido agora aqui comigo para fazer todas aquelas perguntas que todo mundo quer fazer para ele e que hoje está difícil de atender todo mundo, não é, Ed Carlos? Então, Verdade, seja bem-vindo. Obrigada aí por me ceder esse espaço para a gente conversar, para a gente poder aqui levar e tirar essas dúvidas de tantas e tantas pessoas que já estão chamando no privado, né, querendo informações da MRP Mob. Seja bem-vindo, Ed Carlos. Maravilha, Niara. Olha, um prazer poder atender, né, a sua chamada aqui, viu? Realmente foi um pouquinho tumultuado, mas a gente consegue fazer uns ajustes na agenda, né? E consegue realmente estar vindo atender, até porque você realmente tem feito um trabalho sensacional, né? E a gente tem visto isso. E nós do Grupo MRP, né, temos aí uma oportunidade muito grande de poder transformar a vida de milhares de pessoas, claro, entenderem o nosso projeto, o nosso objetivo, tá bom? Obrigada, Ed Carlos. Então, primeiramente, eu soube, né, que você é empresário, que você é escritor. Eu queria que você me falasse um pouquinho de você e, rapidamente, e como que foi que surgiu a ideia da MRP Mob? Olha só, na realidade a gente já empreende há um bom tempo, né? Nós temos uma empresa há muito tempo. Eu empreendi no ramo de construção civil, na área de publicidade, também com uma escola online que tínhamos, que a gente dava mentoria espalhada pelo Brasil todo. Até hoje a temos ainda. Na realidade, a MRP hoje ela é um grupo, entendeu, Niara? Não é somente a mobilidade que a gente está prestes aí a startar, entendeu? Então, com o seguinte, a gente trabalhava também dando algumas consultorias para empresas. Eu sou palestrante, treinador de pessoas também. E decidimos colocar toda essa expertise e conhecimento exatamente para trazer uma oportunidade única e exclusiva, é claro, àqueles que quiserem acessá-la, tá bom? Ninguém é obrigado, mas todos que reconhecerem, como você, por exemplo, reconheceu a grande oportunidade, querer abraçá-la para poder transformar suas vidas também, tá bom? Obrigada, Ed Carlos. Na verdade, Ed Carlos, na verdade, quando chegaram para conversar comigo, para falar sobre e tal, eu nem queria ouvir, porque a gente sabe que são tantas e tantas coisas que às vezes as pessoas vêm aqui no nosso privado, que enviam para a gente e tudo. Então, para ser assim, só mais uma situação, entendeu? E a gente às vezes fica um pouco carimbado, né? De oportunidades que, na verdade, são oportunidades de levarem o nosso capital. Na verdade, sim, sem dúvida. Não tiro sua razão, não, viu? Mas aí, como a pessoa que veio conversar comigo, eu tenho bastante amizade com ela, eu parei, né, para dar aquela atenção e tudo. E foi quando a gente fez aquela primeira reunião. Agradeço aí por você ter me dado aquele espaço, né, para você tirar todas as minhas dúvidas a respeito do projeto, porque de fato, quando eu parei para ouvir o que ela falou, eu falei, bem, será que é isso mesmo? Se foi isso, realmente vai valer a pena, mas deixa eu falar com o dono da boiada, tá? É só um termo, tá, Ed Carlos? Eu sei que hoje é um grupo, mas foi o termo. Deixa eu falar com o dono da boiada. Foi quando ela marcou aí com você para a gente ter aquela primeira conversa. E agora eu quero que as pessoas elas sintam como se tivessem, nesse momento, tendo essa conversa que eu tive com você. Por isso a intenção desse vídeo, para a gente conseguir tirar essas dúvidas, que eu tenho certeza que são as dúvidas da maioria das pessoas, quando elas escutam inicialmente falar da MRP Mob. Então, eu vou começar aqui a fazer as perguntas, tá bom? Ok, pode mandar aí. Ok. Qual o significado da MRP, Ed Carlos? Tá, não precisa de a sigla, né? Esse nome, né, MRP. Olha só, na realidade, eu sempre fui uma pessoa muito proativa, entendeu, Niara? Pelo quesito que eu acho que na vida, a oportunidade ela não vem, você pode criar, entendeu? Vem ferramentas, vem instrumentos. Então, MRP significa mentoria rede proativa. Imagina uma rede de pessoas que interagem com proatividade, que buscam realmente seus objetivos, que fazem acontecer, e foi criada exatamente essa sigla a fim de que todos que se envolvessem diretamente com o nosso grupo pudessem também ser contagiados com esse mesmo estigma de querer crescer, evoluir como pessoa, entendeu? E eu acho que no desenvolvimento pessoal é pautado muito isso, aquela pessoa que não posterga, que não é procrastinador, ele tende a ser o quê?
uma pessoa proativa e não reativa. O reativo é aquele que faz só quando lhe é imposto para fazer, quando existe uma imposição, uma pressão, tá? Não, o proativo não. O proativo, independente se mandam ou não, ele sabe o que tem que fazer e faz, entendeu? Por isso que foi criada essa sigla. Mentoria Rede Proativa. Aqui nós treinamos pessoas para ser proativos mesmo. Sim, mas acaba que fica até um nome grandinho, né? Por isso que usa a sigla. A gente também pode falar carinhosamente MOB, né? De caso. Sim. Acho que não tem nada também no mercado hoje que tenha esse nome, né? Não tem. A gente basicamente, quando a gente criou o nosso ecossistema, principalmente em relação à mobilidade, né, que é a MOB, a MRP MOB, foi para que a gente pudesse alcançar o maior número possível de pessoas que pudessem entrar dentro do nosso ecossistema e usufruir de todas as vantagens e benefícios que tem. Então, a MOB, a gente já viu que não tinha no registro concernente a ela, então virou uma patente nossa mesmo. Ai, ótimo, muito bom. Vou começar também a passar a usar bastante a MOB, o nome MOB. Isso. Então, vamos lá. Algumas perguntas que me enviaram aqui no meu privado, né? Uma pergunta que todo mundo já pergunta sempre, eu ganho do motorista? Porque assim, a gente sabe que se a gente convidar pessoas através do nosso link, as pessoas que são os passageiros que vão pagar as viagens, a gente vai ganhar um percentual do lucro dessas corridas. Se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige, tá bom? Não, tranquilo, pode. A pergunta tá certíssima aí. Ok, tá? Então, algumas pessoas falam, tá, mas eu vou ganhar também do que o motorista, das viagens que o motorista fizer, da parte ali que compete ao motorista? Essa é uma pergunta importante também. Isso, e essa pergunta eu gostaria de respondê-la sem uma simplicidade muito grande, Miara, pelo seguinte, certo. Algumas pessoas às vezes se questionam, como a gente paga numa rede, né, de gerações, ou seja, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta geração, ou seja, são níveis de profundidade, entendeu? Então, é um marketing de rede, entendeu? Marketing de rede. Aí a pessoa, às vezes, muitos já trouxeram essa pergunta, inclusive ela, como esse vídeo vai ficar no ar mesmo, vai ser resposta para todo mundo que tem essa incógnita, essa indagação aí. Olha só, não ganha do motorista, tá? Já fica bem claro aqui. Não ganha do motorista, porque o motorista, basicamente, ele é a pessoa que tem o instrumento para fazer essa máquina girar, entendeu? Então, ele não coloca dinheiro, ele coloca o quê? O serviço dele à disposição para que esse fluxo de dinheiro que o cliente final, que é o usuário, paga, né, possa movimentar todas as nossas transações financeiras, como a distribuição dos bônus, que a bonificação, né, que são comissões que a gente paga para todos os envolvidos, aqueles que são empreendedores, que estão divulgando para meio mundo de gente. Só que algumas pessoas, às vezes, Niara, perguntam assim, mas vale a pena, então, eu cadastrar um motorista? Eu falei, com certeza vale. Eu vou dar um exemplo. O João é motorista, né, e eu cadastrei o João. Em contrapartida, eu só ganho do João o dia que o carro dele quebrar e ele precisar pegar uma mobilidade. Ótimo. Exatamente. Bacana. Isso. Então, vamos supor, o carro dele quebrou, está na oficina, ele precisou pegar uma mobilidade, ele vai usar a nossa, claro, porque ele também é dono desse negócio. Agora, o que acontece? O João, para mim, ele é realmente alguém muito potencial para poder trazer e compartilhar esse nosso aplicativo com centenas de milhares de pessoas. Porque, em contrapartida, eu cadastrei a Maria, que é só uma senhora que usa o aplicativo o tempo inteiro. Top. A Maria, ela cadastra um, cadastra outro, daqui mais ou menos, quem sabe um ano, ela cadastrou 15, 20, entendeu? De uma maneira mais tímida. O João, em contrapartida, ele se torna um cadastrador em potencial, porque o João, ele transita 30, 40, 50 pessoas todos os dias, né? Então, de certa forma, ele vai tornar a minha segunda geração... Mesmo de carros, é possível mesmo assim, a pessoa trabalhar, sei lá, umas 8, 10 horas no dia e ela fazer em torno de 30 viagens? É assim mesmo? É de 23, pela média que a gente estudou no mercado, é de 23 batendo até 50, dependendo. Até 50, Uau, 51 viagens. Quando eu escuto assim, às vezes, né, nas apresentações, né, vocês falam dessa média de 30 viagens por dia, eu já acho, caramba, eu já acho muito. Nós que não fazemos parte, que não somos motoristas, né, e que não somos casados com motoristas, enfim, que não fazemos parte do dia a dia ali, geralmente a gente realmente acha muito, quando fala em 30 corridas, entendeu? Não, verdade, agora para você ver, como que é o mecanismo. E sem falar também, Niara, que muitas das vezes o João, que é o motorista, ele não vai pegar só uma pessoa. Às vezes entra duas, três pessoas no mesmo carro. Imagina ele ter o potencial, por exemplo, de falar, olha, imagina uma mobilidade, olha só, Niara, imagina uma mobilidade que dá para vocês que acabaram de entrar dentro do meu carro,
A vantagem é que se vocês, por exemplo, indicar esse aplicativo para todos os seus amigos, pelo resto da vida, enquanto eles estiverem pegando a corrida, vocês ganharem comissão com isso. É bom? Aí, é lógico que todo mundo fala muito bom. Então, é exatamente essa a nossa proposta, trazer o pessoal para que, de uma forma colaborativa, participe do nosso ecossistema, o que é de economia compartilhada. Nós, basicamente, fazemos um rateio do nosso lucro com todos os envolvidos, tá entendendo? Nossa, isso é maravilhoso, porque as pessoas que os motoristas trouxerem, nós também estaremos ganhando uma comissão dessas pessoas. E os motoristas têm um potencial gigante, né, de trazer muita gente. Obviamente, de acordo com o trabalho de cada um, né? Porque cada um tem sua meta, tem um motorista que só trabalha, sei lá, na parte 6 horas por dia, tem motorista que só trabalha de manhã, mas a grande parte realmente trabalha o máximo de horas possível para conseguirem, né, bater a sua meta, para bater os seus valores lá diários, né, de ganhos. Sim, então, exatamente. Realmente é um potencial muito grande, principalmente nesse start, né, de caso, porque vai chegar um momento que nós vamos falar com as pessoas, não, eu já tenho, não, já fui convidado, e não sei o quê, que já vai estar, todo mundo já vai ter, alguém vai ter indicado e tal, que já vai estar fazendo parte, que aí a gente vai ter mais condições e facilidade de estar cadastrando passageiros, porque isso em relação ao cadastramento com os motoristas vai ser muito rápido, com certeza isso vai se espalhar, como é que eu posso dizer, de uma maneira assim explosiva, né, de uma maneira assim muito rápida. E então, para nós que estamos conhecendo essa oportunidade agora, antes de sair o link, antes do start, com certeza vai fazer toda a diferença no nosso negócio. Toda a diferença. E não para por aí, porque imagina, a gente sempre faz esse comentário, né? Quem chega primeiro numa fonte bebe a água limpa. Ninguém mexeu na fonte, entendeu? A questão é que todo mundo que está nesse momento que a gente está vivendo, esse pré-lançamento, está nos ajustes finais, parte burocrática, né? Para a gente entrar dentro de legalidade em cada estado do Brasil. Não adianta, a gente tem que entrar de acordo com os códigos de lei, tudo certinho, tudo arregimentado, e a parte dos ajustes finais também do nosso app, né? Para poder trazer essa grandiosidade de participação para todos que quiserem se envolver. Entende, Niara? Então, quem está chegando, realmente, a torneira dessa fonte nem foi aberta ainda. Com certeza. Uma outra pergunta que foi feita, né, que foi quando eu iniciei aqui com você, perguntando de como que foi a ideia, né, de surgir a MRP, aí a pergunta desde quando que a empresa existe, a MRP, o Grupo MRP? O Grupo MRP, olha só, né, o Grupo MRP já existe desde 2020, tá? Empresa consolidada, tá tudo em dia, com o fisco, todo em dia, com a questão de legalidade, de jurisprudência da empresa, então não tem nada na nossa empresa que desabone, ativa, entendeu, dentro do sistema, e a gente aí estruturando todo esse nosso ecossistema para poder trazer vantagens, né, aqueles que se associarem, tanto, vamos supor, ao nosso clube no geral, né, que são muitas coisas que a gente está fazendo aí, fora a mobilidade, que não existe só a mobilidade, né? Então, a MRP hoje, ela como eu falei, ela tem a mentoria, que é a MRP Gold, inclusive nem tem vaga mais, entendeu? Nem tem vaga, né, para poder participar. Para participar, ela tem que entrar no grupo VIP, entendeu? Mas logo mais para frente nós iremos abrir, depois eu vou comentar sobre isso. E ela também vai ter a telemedicina, que vai ser startada ainda esse ano. O nosso objetivo é criar a nossa própria fintech, que é o banco digital, onde fazemos todas as transações. Então, ela nasceu com esse intuito, entendeu? O objetivo, o propósito dela realmente é vir para dar uma alavancada na vida de quem quiser realmente mudar, entendeu? Sim. Mas, assim, em relação a essa parte da mobilidade, quando foi que realmente, assim, você falou, vai ser isso aqui vai ser o nosso carro-chefe, porque eu acredito que vai ser mesmo, né? Sim. Quando foi que te deu esse clique em relação à mobilidade? Olha só, na realidade foi no ano passado, tá? Logo no início do ano a gente já estava estudando esse mercado, entendeu? Sim. E eu via como realmente o mercado audacioso, porém eu não tinha tanto conhecimento nele, Niara. E por isso, assim, quando eu me proponho a entrar em qualquer que seja a empresa, né, ou para poder modelar uma empresa, ou fazer meu próprio empreendimento, eu vou estudar primeiro o mercado, fazer uma pesquisa de campo. E eu percebi, Niara, que muitas empresas tentaram, né, fazer algo no modelo que a gente está querendo executar. Inclusive, essa é uma das perguntas também. Porque aqui a gente pode conseguir emplacar a MRP
sendo que outras empresas tentaram e não conseguiram? Por que a gente vai conseguir essa penetração? Por que você acredita nisso, sendo que outras empresas também tentaram e não conseguiram? Pode continuar sua resposta e daí você já encaixa. Vamos lá. Não, assim, com certeza. Continuando, então, assim, a gente trouxe a empresa com esse propósito de poder realmente criar, regimentar ela, e a gente estava pesquisando o mercado. E a gente levou um susto, Niara, porque eu não imaginei que era um mercado bilionário. Só para você ter uma noção, só no período de estudo, foi 2024, nós vimos que uma estimativa de lucro desse mercado foi mais de 100 bilhões. Imagina aí, ó. Mais de 100 bilhões. Eu falei, nossa, é assustador. Só que é um susto bom, né? Aí falamos, então, com certeza. Aí como que a gente pode fazer para engajar nesse mercado? Aí eu fui logo pesquisar quais as que tentaram e não deram certo e qual foi os erros cometidos. Por ética, eu não vou comentar os erros delas, porém, vamos comentar onde a gente vai acertar, né? Não precisa citar nomes, mas não, só para a gente entender por que você acredita que com a MRP Mob vai ser diferente, nós iremos conseguir emplacar e fazer acontecer e rodar a MRP inicialmente em todo o Brasil. Olha só, para você ter uma noção, o nosso ecossistema, ele vai ganhar amizade com todos os setores, entendeu? Vamos dizer assim, do governo, tá? E também das próprias pessoas. Só para você ter uma noção, Niara, nós teremos o maior número de contribuintes, tá? Que serão envolvidos no nosso sistema pagando imposto de maneira fiel. Como assim? Como os nossos envolvidos serão como afiliados, né, que são usuários e afiliados ao mesmo tempo, que indica outra pessoa, o nosso aplicativo recomenda ele também é passivo de receber uma comissão. Porém, para poder essa comissão ser levada junto como uma comissão de algo que está sendo executado para nós, então tem que fazer uma prestação de conta com o governo, certo? E de que forma que a gente vai fazendo isso? Fazendo a retenção na fonte, certo? Então, assim, todos os impostos serão pagos na fonte, exatamente para poder a gente dar um aquecimento melhor no nosso país, né? Levar um número maior de contribuintes para que, através dos nossos impostos, quem sabe, melhore um pouco mais o estilo de vida do brasileiro, entendeu? E assim, fazendo isso, os nossos envolvidos, que serão os usuários, de certa forma, eles não terão aquela preocupação de estar recolhendo todos os meses o imposto e pagando. Já estará sendo pago. Quando ele for fazer a prestação de conta do imposto de renda no final do ano lá, entendeu? Dado um ano que ele começou a fazer essas atividades conosco, ele já vai chegar lá, já vai estar tudo sido feito, e ele simplesmente vai só prestar a conta, simples assim, sem nenhum tipo de dor de cabeça. E isso é uma das coisas que, lamentavelmente, algumas das que tentaram não fizeram, entendeu? Se blindar nesse quesito, né? Então, assim, nós temos toda essa preocupação de entrar dentro de uma legalidade, de não irromper, não infringir lei nenhuma, para poder ter aí uma sustentabilidade e durabilidade dentro do nosso negócio. Tá entendendo? Sim, mas a pergunta que não quer calar, né? Porque a gente sabe que para implementar, para iniciar uma empresa, nós temos que estar preparados também, né? Com recursos. A gente tem que ter lá o nosso caixa, o giro de caixa e tal. A MRP está preparada também nesse sentido? Olha só, inclusive, né, assim, é algo que a gente, caixa, graças a Deus, nós temos para poder realmente bancar toda essa operação, tá? E assim, veio muitos amigos, entendeu? Inclusive, a gente nem precisou, mas muitos procuraram, querendo se tornar investidores na empresa. Isso eu não vou levar aqui a cabo, entendeu? Mas eu quero saber também, porque eu tenho interesse. Depois, então, a gente conversa, viu? Assim, assim, na realidade... Quando você fala de investidores, você está falando de cotas, de participação, seria isso? Sim, assim, na realidade, eu não exponho isso, porque, veja bem, cara, por conta do quê? Eu vou te explicar, tá? O nosso negócio, ele é sem barreira nenhuma de entrada, ele é totalmente gratuito, entendeu? Para quem quiser se envolver, e é um mercado que dá para se ganhar dinheiro, sim, tá? De verdade, viu? Assim, não vou falar para você, a gente não comenta, tem realmente os investidores, quem quer se tornar investidor, eu recomendo que, se quiser, tem que entrar lá em contato com o nosso financeiro, eles darão todas as informações pertinentes a isso, entendeu? Mas no tocante a expor aqui, eu não posso, tá? Desculpa, porque é um negócio mais privado, mais interno, depois a gente conversa, pode deixar. Tá bom então, minha querida. Mas então tá, vamos seguindo aqui as perguntas. Bem, uma das perguntas que eu sei que com certeza é algo também que as pessoas sempre fazem para você é em relação à legalidade, né? É em relação à MRP, se ela já está dentro da legalidade em todos os estados para conseguir abrir nacionalmente, startar nacionalmente.
Muito boa essa pergunta. Possivelmente a pessoa que perguntou isso é muito inteligente e sabe muito bem das demandas do nosso país. Yara, nós estamos num país continental, tá? Cada Sim. estado é regido por talvez leis diferentes, entende? Então a gente não pode achar que simplesmente, igual por exemplo, para você ter uma noção, nós teremos que adotar vários quinais diferentes, né? Para poder ter uma abertura de entrar em determinados estados, tá Uau. bom? E, assim, como a gente vai estar entrando no estado com uma proposta extraordinária de levar distribuição de renda para aqueles estados, para os municípios, como assim? Nós vamos fortalecer os comércios locais, entendeu? Uma vez que o público que esteja envolvido conosco estejam ganhando dinheiro, eles vão fortalecer. A gente vai estar entrando nos municípios com uma proposta extraordinária. Aliás, eu tenho certeza absoluta que vai chegar um dado momento que cada município, cada prefeitura, cada local vai querer ter a MRP Mob lá. Por que eles vão querer? Porque nós vamos fortalecer, entendeu? Basicamente, as pessoas que estão envolvidas lá financeiramente. Uma vez que a gente fortalece, sempre a gente dá um incentivo para que os nossos associados estejam dando sempre preferência para consumir no comércio local, fortalecendo também o comércio local. Uma vez que o comércio local começa a vender mais, ele contrata mais também. Então, de certa forma, o nosso produto, né, que eu digo assim, nosso serviço, ele vai vir como um produto de via dupla. Ele vai ajudar todos os lados, todos os envolvidos, e até aqueles que não estão envolvidos indiretamente, como, por exemplo, lojistas, a própria prefeitura local. A gente possivelmente terá aí um ponto nosso, entendeu? Um ponto de apoio, que é um ponto de referência, que vamos supor, dentro do carro, a Niara entrou, esqueceu um celular, esqueceu uma carteira, algum objeto seu, então vai ter um ponto de apoio lá, para poder ser esse ponto de referência, você poder ter os achados perdidos. E ali também ter todas as informações referentes ao nosso ecossistema. Uma vez que a gente está num ponto fixo, alugado dentro de um município, é lógico que a gente tem que ter ali um alvará de liberação, entendeu? E vamos se colaborar para que todos os municípios que aderirem ao nosso sistema sejam muito bem-vindos e eles também sejam muito beneficiados com isso, entendeu? Sim. E você acredita, assim, que nós vamos ter essa, não é que é facilidade, porque a gente sabe que existe toda uma burocracia, mas você acredita que nós conseguiremos essa penetração na maior parte das cidades do país? Sim, acredito sim, e eu tanto acredito com tanta fé, e eu tenho pedido muito a Deus sabedoria para isso, né, que a gente nós estamos aí hoje com um corpo de contadores, pessoas especialistas na área na área tributária, entendeu? Advogados também, para a gente saber exatamente qual que é a lei que rege aquela região, para a gente entrar lá exatamente adequado àquela lei, para não chegar infringindo ela, entendeu? Então, a gente quer respeitar todas as jurisprudências de todos os lugares. Para quê? Para a gente ter esse vínculo de amizade promissor, porque, afinal de contas, se o nosso governo, por exemplo, não dá um apoio para uma empresa nossa, imagina, vem empresas de fora e fazem, né, suas instalações aqui, com certeza são sempre muito bem-vindas, não critico nenhuma delas, está trazendo também oportunidade, né, para o povo, certo? Mas é uma nossa, entendeu? Então a gente quer entrar certinho, não ter nenhum tipo de briga com ninguém. Por quê, Niara? Porque, na realidade, esse é o pensamento do grande empreendedor. Ele não pode fechar portas, pelo contrário, ele tem que abrir portas. Essas portas, de fato, para que elas sejam portas de oportunidades de via dupla, todos os envolvidos ganharem com isso. Por isso que não startamos ainda, entendeu? Exatamente por conta disso, né? Mas, assim, falando, né, das concorrentes, a gente, obviamente que a gente jamais vai usar esse espaço aqui para ficar macetando as concorrentes. Mas sabemos que a gente vive, né, no estado de livre concorrência, de livre comércio, que estamos chegando tímidos, mas a gente sabe que nós temos, assim, uma condição de crescer rapidamente, né, e termos um negócio aí milionário nas mãos e fazermos o nosso negócio acontecer de forma, assim, estrondosa. Você não se preocupa com isso? No sentido, assim, de repente, você ter nas mãos, você ser o presidente, ser o fundador de algo que daqui a pouco vai estar gerando milhões e milhões e pode ser que no futuro possa até girar bilhões. Então, você não se preocupa com isso em relação à forma que você pode ser visto pelas grandes, né? Porque eu tenho certeza que também é uma preocupação. Pode ser uma preocupação das pessoas em relação, porque a gente sabe que não tem tantas concorrentes, também por esse sentido.
essa preocupação e essa pergunta. Olha só, na realidade, eu respeito muito as minhas concorrentes, tá? Sim. Tanto é que a ideia deles é a nossa ideia hoje, entendeu? Então, eu respeito muito, sou grato por eles existirem, entendeu? Tudo mais. Mas, assim, eu não estou aqui para brigar com concorrente. O mercado, ô Niara, ele é vasto, ele é amplo, é abundante, entendeu? Um mercado como esse não é um mercado para briga. Pelo contrário, é um mercado para junção e que a gente tem que levar para a população mundial, digo assim, começando aqui a brasileira, é uma solução, certo? A gente sabe muito bem que hoje as grandes metrópoles, principalmente os grandes centros, o que existe de engarrafamento, que às vezes atrapalha um pouco até mesmo o nível de agendamento de tempo das pessoas, onde elas transitam, seus compromissos às vezes ficam atrasados por conta de engarrafamentos, às vezes dia de chuva, estacionamentos às vezes muito caros, né? E a gente veio como uma proposta também de levar algo diferente, é claro, da nossa concorrência, entendeu? Acho que cada concorrente tem ali os seus itens de benefício que atrai a atenção. O nosso é nosso, entendeu? A gente realmente criou nesse modelo, a gente achou bacana, entendeu? Realmente favorecer quem se envolve conosco, entende? Sim. Eu desejo todo o sucesso do mundo para eles, tá? Porém, eu estou correndo atrás do meu sucesso, entendeu? Acontece que a gente que já começou um trabalho de prospecção e tudo, a gente começa a conversar, né, com alguns motoristas e a gente começa também a ouvir as suas dores, né? Então, assim, ouvindo as dores de alguns desses motoristas que eu já vim conversando, uma das coisas que deixou ele muito, muito empolgado é com a taxa fixa que nós oferecemos, porque o que acontece? O fato deles, às vezes, essa taxa dinâmica, né, que acontece, eles falam que às vezes não é algo muito claro, e que tem situações que eles recebem até menos do que a própria concorrente, você tá entendendo? Então, realmente, assim, é algo de doer, né, porque o motorista que tem todo o custo, o veículo é dele, todo o custo da viagem é dele, como assim ele receber menos do que, né, a contratante? Então, assim, realmente é algo que eu acredito que nós temos de vantagem muito grande ao nosso favor. Sim, sim. Na realidade é o seguinte, essa era uma preocupação que a gente tinha. A gente foi realmente entrevistar alguns deles, procurar saber, né, fazer uma prova social, procurando saber qual que era o movimento, o que eles realmente tinham de expectativa, entendeu? E assistimos isso de perto, tá? Não falando da concorrência, né? Mas nós temos a proposta de levar uma taxa fixa, entendeu? Nós temos uma proposta de realmente trabalhar com bastante transparência, mostrando para eles que é vantajoso trabalhar conosco. Entende? A gente sabe muito bem que tem motorista que trabalha com diversos aplicativos simultaneamente, não impede também, a gente também não vai ficar brigando, você está trabalhando com outro aplicativo e não com o meu, de maneira nenhuma. Eu acredito que ele vai abraçar realmente aquele que começar ali a oferecer uma vantagem melhor, entendeu? Uma melhor condição, uma estabilidade, entende? Isso que a gente oferta. É isso que eu percebi, que a nossa Mobi, ela se preocupa realmente com o motorista, né, que é o melhor para o motorista, porque o motorista, ele é o ator principal, né, é ele que faz o nosso negócio girar, o nosso negócio acontecer. E em relação também aos passageiros, uma outra pergunta que foi feita para mim, por um motorista também de app, foi, Niara, tá, mas para atrair os passageiros, se vocês colocarem valores mais baixos, isso pode fazer também com que, às vezes, a concorrente, vendo que nós estamos ganhando espaço, ela também coloque o valor dela mais baixo, porque o passageiro ele vai olhar ali pelo valor, né? Mas ao mesmo tempo, sem prejudicar o motorista. Então, como que você pensou nessa matemática dos nossos valores serem atraentes, né, para os passageiros, e eles façam a opção de escolher ir pela nossa plataforma, né, de mobilidade, e também que não seja prejudicial aos motoristas? Como que você equacionou isso? De certa forma, a gente oferecer aqui, por exemplo, um cashback em valor real, em dinheiro sacado, foi um dos maiores atrativos que a gente pesquisou junto aos passageiros e usuários de mobilidade urbana, né? A gente viu isso. Assim, na realidade, nossos preços, tá? Eles serão basicamente equiparados ao preço da nossa concorrente, entendeu? Entendi. Das nossas concorrentes. A gente não vai colocar um preço nem mais em cima nem mais embaixo. Porém, o que eu oferto para o meu passageiro é que ele possa se tornar um passageiro associado. O que é um passageiro associado? A partir do momento, Niara, que convidei você, e você entrou, você é passageira, certo? Simples. Você vai ter as mesmas vantagens que qualquer outro passageiro teria dentro do aplicativo, ou no mesmo uso de aplicativo que você faz nas demais
nas demais aplicativos, não somente no E nosso. quando você fala isso, né? É no sentido Isso. assim, por exemplo, nós todos, no nosso dia a dia, nós sempre indicamos as coisas para as pessoas. Isso. Ah, que perfume é esse que você está usando? Ah, o perfume tal. Ah, que roupa é essa? Que blusa é essa que você está usando? Onde é que você comprou? Ah, na loja tal. E a gente, por indicar as coisas Isso. das pessoas, por falar, né, para as pessoas de coisas que a gente usa, de serviços que a gente utiliza, a gente não recebe nada por isso. E a Você MRP, está ela tá dando... entendendo? É Olha, verdade. não te cortando, só para você ter uma noção. Quando eu falo passageiro associado, é aquele passageiro que fala assim, poxa vida, eu indico, se eu indicar, por exemplo, a MRP Mob para as minhas amigas, mas sem dar meu link de associada, uma usuária associada, eu não ganho nada. Então é melhor eu indicar dando o meu link de associada. Ela vai lá, faz o cadastro, baixa o aplicativo. Todas as vezes, Niara, que o seu amigo que você convidou fizer uma corrida, no final ele pagar, gera uma comissão para você. Só que aqui a comissão, o que nós pensamos? Como ele agora é um passageiro associado... Então, pause. Sim. Você falou que toda vez que um indicado meu, vamos lá, eu sou uma passageira comum, um indicado meu Isso. que vai viajar, toda vez que ele viajar, eu vou receber uma comissão da viagem dele, do lucro da viagem Sim, dele. exatamente. Isso é para sempre, enquanto existir a MRP Mob? Isso é para sempre enquanto a MRP Mob existir. Isso não quer dizer que isso pode ser mudado? Ah, pronto, eu vou. Agora encerrou, já cheguei a tantos cadastros, agora encerrou a parte de indicação de afiliação, não quero mais. Isso não vai acontecer. Não, porque o nosso propósito principal é manter, entendeu? Ótimo. Essa mesma proposta, começo, meio e fim, e passar para as próximas gerações. Estou pensando nos meus filhos, nos meus netos, Uau. todos envolvidos nisso, entendeu? Então você pensa mesmo, né, de ser algo duradouro mesmo, né, Ricardo? Duradouro 100%. Você está entendendo? Então, se você indicou como associado, tá? Aí o que acontece? Aí nós vamos fazer o quê? Reter na fonte, vamos pagar a sua comissão e pagar, nós mesmos vamos pagar o seu imposto antes. E você vai receber o dinheiro, entendeu? Muito bom, muito bom. Outra coisa, já falando disso, né, das indicações, existe limite? Por exemplo, cada pessoa só pode indicar 10 pessoas, cada pessoa pode indicar 20, existe limite de indicação ou não? Não existe limite de indicação, esse é o maior atrativo. Por quê? É que a gente preza muito pela meritocracia. O mérito do trabalho eu não posso jamais trazer a Niara, que talvez é uma usuária associada em potencial, né? Ela se associou ao nosso time. Eu não posso limitar ela. Então a gente permitiu que você possa trazer 10, como pode trazer 100, como pode trazer 1.000, 10.000, tantos quantos você quiser trazer para dentro da nossa lógica aqui. Tá entendendo? Muito bom, muito bom. E assim, Carlos, também uma outra dúvida que as pessoas perguntam, né? Os cadastros serão somente através de links de alguém ou haverá a possibilidade de alguém se cadastrar diretamente apenas baixando o app? Com certeza essa é uma das perguntas também que me fazem muito, porque a gente sabe que os apps, né, normalmente a pessoa vai ali, baixa e tal, se cadastra e começa a utilizar. Então vai ter como, por exemplo, as pessoas estarem se cadastrando diretamente na empresa, caso ela não tenha pegado o link de indicação de ninguém, como é que vai ser isso? Olha, por isso que nessa primeira prévia a gente está dando essa acelerada legal, tá tipo, hoje já existe mais de 500 grupos, né, aguardando o start, só para você ter uma noção, tá? Sim. Então, são pessoas que estão trazendo pessoas, e a MRP Mob ela já está sendo repercutida nas redes, todo mundo sabendo. O que acontece? Nós não podemos falar assim, o nosso aplicativo não vai estar lá na Play Store, entendeu? Porque ele vai estar no Google Play, né? Porém, a pessoa pode entrar lá e cadastrar simplesmente como cliente. Agora, vamos supor, o Ed Carlos entrou lá, cadastrou como cliente, tem o aplicativo, só que ele descobriu que a Niara está ganhando em rede. Ele fala, como é que eu faço? Simples, a Niara fala, eu vou te mandar meu link, ela vai lá e coloca você como patrocínio e ela começa a entrar, fazendo o cadastro dela, entendeu? Eu baixei o aplicativo só como usuário, tá? Mas eu descobri nas redes sociais que tem pessoas ganhando dinheiro com esse aplicativo. Aí eu falo, gente, como é que eu faço para poder ganhar também? Aí vai procurar alguém que já é cadastrado. Uma vez que é cadastrado... Para ela fazer parte do business, ela vai ter que necessariamente entrar pelo link de alguém. É isso, exato. Né? Ela vai cadastrar e ela cai no painel para ter acesso a um escritório virtual, que ela não tem só como usuário. Entendi. Então vamos lá, Ed Carlos. Uma outra pergunta também, que muita gente vai querer saber se menor de 18 anos também vai poder cadastrar no aplicativo e desenvolver o business. Não, tá? Não, por quê? Porque tem distribuição de renda, entendeu? E uma das coisas que tange a lei nacional é que eu não posso aliciar menor para poder trabalhar.
entendeu? Então, Tanto é que também que menor também, né, tem essa... Eu sei que também tem alguma regra, né, em relação aos apps de mobilidade, que menor também não pode pegar o app sem os responsáveis, tem alguma coisa assim, não tem? Tem toda uma regra, entendeu? E a gente realmente está dentro dessas regras, dentro dessa legislação, Certo. que não quer burlar, entendeu? Ok, mas se a pessoa, por exemplo, foi emancipada, entra dentro realmente da lei de emancipação normal, né? Emancipação já é outra coisa, entendeu? Se ela é emancipada, ele já tem agora o direito ela já tem respaldo jurídico, né? jurídico, então ela pode entrar até nessa regimentação do financeiro, do banco, tudo mais. Ninguém vai, como se diz, limitar ele às suas operações. Ok. Então pronto, isso aqui você já respondeu, porque aqui a pergunta é, depois que alcançar muitos usuários, se a empresa vai parar com marketing de rede, ou seja, não é da sua intenção, você não precisa mudar isso, pronto, sim. Ótimo. Mas só que tem uma alteração que vai haver, né, de Carlos, mas que vai ser algo muito bom, não vai ser nada ruim, que é quando aquela alteraçãozinha, quando a gente bater a meta de 1 milhão de usuários no app. Isso, olha só, quando bater essa meta de 1 milhão de usuários no nosso aplicativo, a gente vai abrir o 6º e o 7º nível, com a participação do lucro ali também. Vai ser feito um remanejamento do percentual, que é dividido, porque aqui a gente passa 45% do nosso lucro em rateio para a rede de usuários, tá? Então, ele vai ser apenas redistribuído, esses mesmos 45% para não ferir, né, a nossa sustentabilidade financeira da empresa, em 7 níveis, em 7 gerações. Ou seja, vai diminuir um pouquinho do primeiro nível, diminuir um pouquinho do segundo, terceiro, para poder distribuir até o 7º, né? Mas só que em contrapartida, o 6º e o 7º, o pessoal fala, nossa... vai ter um volume, provavelmente um volume bem maior de pessoas, né? Muito grande. Muito bom. Isso para quem desenvolve, para quem já sabe desenvolver o marketing, isso é fantástico. Isso para empreendedores que vai vir para empreender dentro da nossa plataforma, vai ser excelente. Entendeu? Com certeza. E assim, hoje, Carlos, então por que você vê que é vantajoso para o motorista para ele fazer parte do business? E assim, outra coisa, vai ter aplicativos diferentes do motorista e o aplicativo para quem quer fazer o business. Então, o motorista que quer fazer o business, ele vai ter que ter o outro aplicativo? Como é que funciona isso aí, por favor? Olha, o link de usuário, ele vale tanto para usuário quanto para motorista. Só que ele vai escolher se ele quer ser motorista ou se ele quer ser usuário simplesmente, tá? Quais as vantagens que a gente enxergou aqui exatamente vendo as duas? A primeira delas é a nossa taxa, que ela é única e fixa, entendeu? De 21%. Tá? No Onero, ele já sabe basicamente quanto que ele vai ganhar no final da corrida. Outra vantagem que a gente viu, por exemplo, o nosso motorista, o Deus do livre, ele ficou doente, né? Teve que caiu acamado, ou porventura o carro quebrou, ficou 1 semana, 2 parado. Se a gente dá a ele um grande benefício que ele tem aqui, ele poder fidelizar a clientela dele, trazendo esse cliente também para dentro do nosso aplicativo. Uma vez que esse cliente está rodando nos demais carros, né, nos demais carros ou motos, ou em qualquer um das nossas categorias que temos, né, ele está ganhando, entendeu? Ele participa do lucro, porque eu achei justo, porque ele que é a pessoa que coloca a ferramenta, ele que é a pessoa que traz o tempo dele de trabalho em prol de buscar o pão de cada dia para a família. Eu achei justo esse ser humano participar do nosso lucro, entendeu? Então, se ele fideliza os clientes, né, é vantagem ele participar dos lucros para a gente, porque, de certa forma, ele se sente também dono do negócio. Não, na verdade, ele se torna também um sócio. Sim. E o bacana é que os clientes dele, uma vez que são clientes dele e que fizeram o cadastro com ele, eles são clientes para sempre, porque ele vai estar sempre recebendo o percentual dessas pessoas cada vez que elas fizerem uma viagem. Isso é fantástico, muito bom. Imagina só, Niara, o João, né, cadastrou a dona Elza, que entrou no carro dele lá, só que a dona Elza nunca mais na vida vai entrar no carro do João. Porém, a dona Elza está em outro estado, só estava ali a passeio, e a dona Elza decidiu construir lá também uma estrutura, trazendo novos amigos também, porque ela participa do lucro também, lembra? Sim. Agora a dona Elza está trazendo o lucro para o seu João, mesmo sem ela estar andando no carro dele. E não somente ela, mas todos os que ela compartilhar o nosso aplicativo. Você está entendendo que fantástico? Então, isso quer dizer que os motoristas, eles poderão ter muito mais qualidade de vida, porque às vezes eles ficam aí 10, 12, tem motorista que às vezes passa a madrugada inteira dirigindo, chega em casa, dorme um pouquinho, já vai para a rua de novo, porque
tem que bater uma determinada meta, aquela agonia, né? A necessidade também, cada um tem a sua necessidade e cada um tem a sua meta. Então, o fato de daqui a pouco eles terem um ativo, que são as pessoas que eles vão cadastrando, quando eles vêm, já tem diversas e várias pessoas ali rodando nos apps e entrando valores para eles, mesmo que não seja essas pessoas, que não sejam essas pessoas pegando, né, o carro, né, carona no carro deles, mesmo que essas pessoas peguem com outros motoristas, eles estarão sempre recebendo um percentual do lucro da viagem dessas pessoas. Então, isso é fantástico, é um ativo, assim, que a pessoa que pegar esse negócio aqui para fazer com força, ela realmente, ela pode ter uma grande alavancada na vida dela. Pode ser que a pessoa, ela receba ali, sei lá, 3 mil, começa ali ganhando 3 mil a mais, 4 mil a mais. Então, assim, essa possibilidade de carros, eu nem falo assim, você pode fazer 40, 50, não, sabe, aquela coisa assim, eu vou bem com o pé no chão, porque você pode daqui a pouco ter um valor de 3 mil a mais no seu orçamento, de 5 mil, de 6 mil, será que isso vai fazer diferença? Com certeza, a maioria vai falar com certeza, entendeu? Então você imagina isso de uma forma mais escalada de carros, principalmente para esse momento agora, onde nós estamos iniciando. Para você ter uma noção, Niara, muitos motoristas já têm entrado em contato comigo e falaram que a partir do momento que eles verem que estão ganhando muito mais do que simplesmente andar na mobilidade, eles vão alugar o carro deles para dar uma oportunidade para uma nova pessoa, e quando ele vai cadastrar essa pessoa abaixo dele também, aí vai ser construída mais uma nova rede, e daqui a pouco ele vai comprar o segundo, terceiro carro. Tem um que fala que a meta dele é ter uma frota com 20, 25 carros rodando. Esse já é o pensamento do empreendedor, não é isso? É o empreendedor, não, verdadeiramente. Eu apoio muito e dou suporte para eles se precisarem, entendeu? Não, e de Carlos, outra coisa também, né? Porque às vezes teve já que você vê assim, que cada pessoa tem uma mentalidade, né? E aí ele falou assim para mim, mas se começar a ganhar dinheiro assim, não sei o que, daqui a pouco ninguém vai querer mais trabalhar. Eu falei, pelo contrário. As pessoas, elas vão fazer estratégias para ter mais qualidade de vida, porque você tendo mais tempo também para você ficar com a sua família, isso não quer dizer que você vai querer parar de trabalhar. Pelo contrário, você vai utilizar melhor o seu tempo, você vai remir melhor o seu tempo. E que nem você acabou de falar, olha só, esse caso, né, dessa pessoa, que na verdade ele vai estar pensando em alugar mais carros, cadastrar essas pessoas diretamente com ele, colocar essas pessoas para desenvolverem, fazerem a mesma coisa, para cadastrar também clientes, passageiros e tal, e olha só o tamanho do ativo que essa pessoa vai construir. Sim, olha a diferença de pensamento, né? Essa é a mentalidade do empreendedor. Não, mas é nesse modelo mesmo, cara. Então, assim, a gente não tem, por exemplo, como falar que o nosso negócio vai ter trava. Ele tem trava para quem basicamente é fechado, mas para quem tem a mente aberta, uma visão mais empreendedora, ele é um mercado para poder alavancar, assim, 1000 anos-luz dentro do nosso negócio, entendeu? Tá, mas 2 perguntinhas, Edcarlos, eu sei que você está aí com o seu tempo também arrochado. Tá, são 3 perguntinhas. Certo, vamos lá. Peraí. Em relação aqui a outros sócios, você já falou, né, que na verdade é um grupo e que existem os investidores, os sócios cotistas e tal. Isso você já respondeu, certo? Sim. Tá. Porque é o seguinte, só pautando aqui, como eu falei para você, normalmente, quem se interessa em investir na empresa, nós temos realmente o sócio investidor anjo, né? Ele entra e ele tem uma participação do lucro dentro do nosso ecossistema, entendeu? Para quem quiser saber disso depois, você pode deixar na bio aí, ou na descrição, seu contato. Pede para entrar em contato comigo, que a gente pode estar esclarecendo isso de uma maneira muito mais privada, tá bom? Tá. A outra pergunta que fizer... tá, mas assim, em relação à sociedade mesmo, assim, na empresa, você tem outros sócios ou não? Não. Eu sou o único sócio. Minha empresa é uma empresa limitada de sócio único, entendeu? Por que eu decidi ser assim? Para não ter aquela divergência de querer mudar um plano no meio do processo. Eu não gosto de mudança de plano, é uma coisa que me irrita profundamente. Entendeu? Entendi. Tá. Haverá uma espécie de contrato entre a empresa e os motoristas ou divulgadores? Sim, terá, porque basicamente a Niara entrou, ela já assina o termo conosco que a partir do momento que ela começar a indicar pessoas, ela deixa de ser apenas um usuário, entendeu? E passa a ser um usuário associado, ou seja, ela vai ter comissão. Qual que é a prévia ali? A gente já deixa bem claro ali que o imposto dela já será retido na fonte.
para a gente dar prestação de conta para o governo. Por que eu estou passando um recurso para a Niara, né? A Niara, ela realmente acabou de certa forma, colaborando, então toda vez que eu pagar, já vou reter na fonte esse valor para repassar para o governo, entendeu? Então já é tudo regimentado, da mesma forma o motorista também, entendeu? Para ninguém ficar em débito ou sonegar um imposto, que eu acho horrível isso, entendeu? Claro. E esse contrato vai ser dentro da plataforma que a gente vai baixar, que a gente vai assinar? Isso. Como é que vai ser esse processo? Dentro da própria plataforma mesmo, tá? Porque quando você dentro da plataforma que você dá o aceite, né, fica ali também, né, o contrato ali dentro também, para sempre que a pessoa, ela quiser, ela vai ter o local ali onde ela vai encontrar, né, esse contrato, e ela pode dar o aceite por dentro mesmo, né, do app. Isso, pode sim. Lá por dentro mesmo do app, até recomendo que a pessoa leia, realmente, ninguém acha que o pessoal não tem pouca paciência de ler, né? Já clica lá, li, aceito, li, concordo, mas é bom ler, é bom saber, entendeu? Rapidinho, mas é bom ler. É bom ler, é bom saber direitinho, né? Sim. A outra pergunta, haverá um escritório virtual para acompanhar nossa rede? Sim, com certeza. Porque você não pode somente acompanhar a sua rede, ali quando você passa a ser associada, você também vai ter associado, por exemplo, você pode colocar lá sua chave Pix, de onde você vai receber, entendeu? Vai ser pelo próprio app do usuário ou de Carlos? Lá dentro você vai poder migrar para o seu escritório virtual no home. Ok. Tranquilo. Tá, muito bom. Então, deixa eu ver aqui, só mais uma pergunta. Pronto, a última pergunta que eu acho que é muito importante, que eu acho que tem a ver com uma questão também social, né? Por que você decidiu dar essa oportunidade sem a pessoa precisar pagar nada para se associar ao aplicativo e ser como um sócio também da empresa? Olha só, na realidade, olhando um pouquinho, né, sobre o nosso movimento hoje em torno do Brasil, né? A gente sabe que as pessoas realmente estão todas em busca de algo melhor, entendeu? Só que nem sempre tem recurso, né, Niara, para ir lá investir. Hoje a gente sabe que montar um empreendimento, montar uma estrutura não é algo fácil, entendeu? Realmente requer não somente empenho, conhecimento, boa informação e recurso principalmente, entendeu? Por que não abrir um precedente para que todos, de certa forma, um propósito que foi colocado no nosso coração, pudesse vir e participar disso de uma forma mais assídua? Levantando daqui um recurso que, quem sabe, pode ser uma renda extra, ou até, quem sabe, uma renda maior do que ela já ganha, né? Podendo transformar, assim, o seu quadro atual financeiro. Então, a gente pensou nisso exatamente para poder estender essa oportunidade a quem, de fato, enxergar e tiver visão, esse negócio, de fato, pode fazer a diferença na vida, entendeu? Então, o Grupo MRP, ele faz isso, ele arregimenta, ele vai estruturar a pessoa, ele vai dar orientação contábil, orientação financeira, orientação de gestão da própria vida, entendeu? A gente trabalha muito nesse termo do conhecimento. Igual eu falei, a gente está, inclusive eu dou uma mentoria dentro do nosso próprio grupo, que é o grupo do MRP Gold, né? A gente pega ali o ouro bruto, leva para o forno para ele ficar preparado mesmo, entendeu? Pronto, purificado. Isso é através do quê? Do conhecimento, através de levar a pessoa na simetria. Porém, muitas pessoas têm vindo no privado perguntar de Carlos, mas tem vaga lá no VIP? Ainda não, pessoal, a gente não abriu, tá sem vaga nenhuma, tá esgotado, entendeu? Mas daqui a pouco todos vocês poderão fazer parte. Como fazer parte e poder participar desse movimento também, dessa comunidade lá dentro? É simples. Se você tiver 40 pessoas que você convidou para fazer parte da MRP Mob, lembrando que ninguém pagou nada para entrar, você já começa o princípio de uma qualificação para estar lá dentro. 40 pessoas diretamente? Diretamente deram. Vamos supor, a Niara tem 40 diretos, entendeu? Vamos supor. Feito isso, você vai passar por uma triagem, vai ser um grupo do conselho, vai estar conversando com você para ver se de fato você realmente decidiu empreender na vida, né? Sim. Sendo classificado, você é convidado a entrar no grupo VIP, através do nosso grupo Telegram, entendeu? E lá você vai ter informações privilegiadas, vai ter uma noção mais em termos do que é empreendedorismo, o que é se desenvolver pessoalmente, entendeu? E a gente oferta ali, dá tudo ali de mão beijada para você. Carlos, olha, durante o tempo que eu estava aqui despedindo aqui, já fazendo a última pergunta, como eu falei, né, para os meus seguidores que eu estaria tendo essa conversa aqui com você, então, muita gente foi me mandando as perguntas no meu privado e eu recebi aqui mais umas 3 perguntinhas. Dá tempo de fazer? Dá sim, eu tenho ainda uns 10 minutinhos mais que dá para a gente fechar. Pronto. Tá, uma vez cadastrado numa certa rede, haverá a possibilidade desse mesmo CPF migrar para outra rede?
Acho que não, Não, né? não, de jeito nenhum. A pessoa pode até pensar assim, eu vou desinstalar o aplicativo e depois vai instalar de novo. Não tem problema. Porém, dentro do nosso banco de dados, da nossa plataforma, o seu CPF já está vinculado a quem te convidou. Esse é Certo. vinculado dele, entendeu? Abro exceção se você tiver tido, vamos lá, uma grande intriga, né, vamos supor, com a pessoa que te convidou, tal, um dissabor ali, os dois, tá? Em comum acordo, tem que assinar um termo dizendo que você está liberado da rede dele para entrar em outra rede. Se um não ceder, não adianta, entendeu? Até é bom, né, para evitar aliciamentos, essas coisas, né? Isso é Sim, muito sim, importante. exatamente. Muito importante. A outra pergunta foi: o projeto começará a funcionar simultaneamente em todo o Brasil ou apenas inicialmente em algumas áreas específicas? Acho que você já falou sobre isso também, né? Será Sim, lançado comentei, mas vou reforçar um pouquinho assim. Ele vai ser lançado em todo o território nacional. Por isso que exatamente a gente não lançou ainda, porque tem que ter aprovação para entrar certinho em cada estado. Tá. E por último, a data oficial. Essa daí tá todo mundo querendo saber, eu também. Olha Eu não só, vou nem falar que foi alguém que perguntou, eu vou logo falar que sou eu mesma. a data para dar o start. Isso aqui é uma pergunta que não cala, né, no coração de todo mundo aí. Exatamente. Gente, olha só, vamos lá. Nós estamos construindo uma estrutura para uma vida toda, tá? Eu sei que basicamente a gente entende, o brasileiro principalmente, ele é muito imediatista, é muito levado a, por exemplo, a criar aquela expectativa de que o negócio aconteça para ontem, entendeu? Mas a nossa preocupação não é essa, tá, gente? A nossa preocupação é que aconteça, mas que aconteça da maneira muito mais organizada do que a gente previa. Então, Sim. nós estamos agora vivendo os últimos ajustes. Ó, eu digo para vocês que em dias, tá? Em dias, nós já teremos aí o nosso aplicativo na mão, Então pronto para você trabalhar. podemos comemorar esse mês, né? Essa é a nossa expectativa, tá? Eu digo no Ai, meu todo. Porque não Deus, tá depende só bom. de nós, depende de burocracia, depende de liberação. Por exemplo, tem estado que é mais burocrático, tem outros que não. Eles têm que liberar o nosso KNAI entrar lá, entendeu? Entendi. Então, depende tudo disso, depende, por exemplo, o aplicativo está praticamente no grau, tá? O que está faltando é só esses termos burocráticos que a gente não pode infringir. Porque, olha só, vamos lá, Niara, eu até já respondi isso para umas 3 pessoas. Se a gente startar e der qualquer tipo de problema em termos fiscal, em termos de legalidade, a gente é barrado. Como Aí trava punição, tudo, né? Aí trava como tudo. punição, para vocês terem uma noção, além da multa, que é grande, enorme, a gente fica sem poder operar com o aplicativo 90 dias. Eu sei que ninguém quer isso. Ninguém Claro, quer isso. ninguém quer isso, Então vale claro. a pena esperar, talvez uma, 2 semanas aí, entendeu? Aproximadamente, não estou falando a data, tá, gente? Estou falando aqui basicamente uma expectativa, tá? 1, 2 semanas, esperar um pouco mais, até que tudo se consolide de verdade, entendeu? E a gente dê para vocês uma ferramenta extraordinária, para vocês mudarem a vida por muito tempo, entendeu? Então, por último, Ed Carlos, primeiramente eu queria agradecer mais uma vez, né, a oportunidade, né, de a gente estar fazendo aqui esse bate-papo. Eu que E, por agradeço. último, eu quero saber, assim, quais são as suas palavras finais aqui, tanto para os motoristas, como os passageiros, e para todas as pessoas que estão demonstrando nessa confiança no seu app, que agora é de todos nós. Exatamente. Olha só, pessoal. A primeira coisa que eu digo, para ficar aqui, se você assistir, quiser depois até anotar, é que servir, entendeu? Servir é uma regra da natureza. E a MRP Mob, ela nasceu com esse objetivo de servir a todos vocês. Servir mesmo. Ser um instrumento nessa terra para transbordar na vida de todo mundo. Em primeiro lugar, eu sou muito grato a Deus, mesmo de verdade, por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, e por essa ferramenta extraordinária que está colocando na nossa mão, a fim de transformar a vida de muitas pessoas. Então, lembra, o sol, ele não brilha para si mesmo, tá? O rio, ele não bebe a sua própria água, entende? As árvores, elas não comem os seus próprios frutos, não, de maneira nenhuma. E a flor, ela não exala o seu perfume para si, tá? Então, eu sou muito feliz mesmo, quando eu me sinto realizado. Mas eu me torno muito mais feliz quando, pela minha vida, eu consigo, de alguma forma, colaborar para que você também tenha crescimento. Então, servir é uma regra da natureza. E eu pergunto, você quer vir servir junto com a gente? Você não tem noção o quanto que servir vai te dar um ar de mais prosperidade e realização ainda nesse contexto.
olha só, dá para você mudar o seu quadro financeiro ainda em 2025. Eu te pergunto, você vai ficar aí procrastinando ou quer se tornar realmente uma pessoa proativa? Está aqui, o instrumento é a ferramenta na palma da sua mão. Meu nome é Ed Carlos Rocha e é um prazer enorme poder estar compartilhando com vocês essa ideia, entendeu? E esse projeto tão extraordinário. Obrigada, Ed Carlos, pelas palavras. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, que isso sane as dúvidas de vocês, né? A maior parte dessas dúvidas. Estejam conectados, participem das apresentações, participem dos treinamentos que são feitos aí diariamente, né? Todo esse cuidado para você, tudo isso com zero custo. Nós temos tudo isso à nossa disposição para fazer o nosso negócio acontecer da forma mais explosiva possível. Obrigada, Ed Carlos, mais uma vez. Estamos juntos e estaremos juntos. Grande abraço. Abraço, querida. Abraço a todos, pessoal. Isso aí, sintam-se abraçados no Brasil inteiro e no mundo, né? Que tem gente, pessoas de outros países procurando também. E você falou isso, Ed Carlos, mas a gente não respondeu isso. Nós temos uma projeção, então, para abrir internacionalmente, certo? Temos sim, talvez não esse ano ainda, quem sabe, né? Estamos projetando, tá? Nós vamos entrar, claro, que da mesma forma, dentro da legalidade, viu, gente? Então, pronto. Então, pessoal, não fiquem preocupados com isso. Existe essa projeção, obviamente que existem metas a serem batidas, né? Nós estamos iniciando no Brasil, mas já tem muita gente de outros países, Ed Carlos, perguntando como que vai ser essa expansão. O pessoal já está querendo meter os pés pelas mãos, né? A carroça na frente dos bois, mas a gente sabe que a gente tem primeiro fazer acontecer aqui, né, no Brasil, fazer acontecer no Brasil, para depois a gente conseguir fazer essa expansão internacional. Cada coisa no seu devido lugar, no seu devido momento, mas tem tudo, acredito mesmo que vai dar certo. Já deu, né, Ed Carlos? Já deu. Fé em Deus, viu? Então tá bom, Ed Carlos. Um grande abraço, viu? Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.